O urânio tem tomado cada vez mais espaço quando o assunto é ESG e energia limpa e sustentável. Em um artigo publicado pela Dividend.com no dia 30 de dezembro de 2021, veja que é super recente, houve um destaque para fundos de investimentos com essa temática, como os próprios ETFs que se expõem nesse mercado. E citando aqui outros artigos, a Financial Times também publicou no dia 31 de dezembro um artigo intitulado como Prevendo o Mundo em 2022, em que ele cita essa questão de energia nuclear. E ainda sobre a Financial Times, um fato bem interessante foi que Bruxelas propôs o rótulo verde para energia nuclear, ou seja, a energia nuclear está havendo uma discussão em relação ao fato da energia nuclear ser considerada uma energia limpa e sustentável. Basicamente, essa discussão em torno do urânio ser considerado uma fonte de energia limpa, a energia nuclear ser considerada uma energia limpa, vem do fato de que para a produção de energia elétrica a partir do urânio, esse processo não envolve uma queima de fato, não envolve uma combustão de fato. Então, basicamente, o que acontece em termos químicos, até falando um pouco aqui, porque quem me conhece sabe que eu sou engenheira química de formação, em termos químicos, a reação em si, que é o processo responsável pela liberação de energia, basicamente é um nêutron se chocando em um átomo de urânio e esse processo gerando uma reação sustentada em cadeia e essa reação libera energia. Essa energia aquece a água, vapor movimenta a turbina, energia cinética barra energia mecânica, distribui para as casas em forma de energia elétrica. Então, resumindo aqui a ópera, isso que acontece em relação à energia nuclear. E justamente por ter essa questão de não ter uma queima, ou seja, de não ter emissão de gases do efeito estufa, o urânio está sim sendo considerado uma fonte de energia sustentável. Isso fora outros fatores também, porque uma usina nuclear, ela em comparação às demais fontes de energia, ela ocupa menos espaço. Uma pastilha de urânio, ela tem uma equivalência energética muito superior a outras formas de energia. Fora que você não precisa construir, não precisa de grandes espaços para você construir uma usina nuclear diferente, por exemplo, de uma usina hidrelétrica ou uma usina eólica, que você precisa de um terreno muito grande para aquilo acontecer. E isso também é uma outra vantagem de não depender de fatores climáticos como sol, vento, água, enfim. Então, existem sim várias vantagens em relação a urânio como forma de energia. Só que toda vez que eu falo isso ou que esse assunto é comentado, existem algumas pessoas que ficam um pouco receosas, falando que energia nuclear é muito perigoso porque nós tivemos aí, por exemplo, a bomba atômica, acidente de Chernobyl, e eu compreendo que foram desastres na humanidade, mas deixar de reconhecer os benefícios e o potencial da energia nuclear hoje por conta desses acidentes é a mesma coisa que deixar de viajar de avião por conta de acidente aéreo. A energia nuclear, o potencial do urânio e de toda essa mudança na matriz energética, ela não se baseia só nos acidentes. É claro que cabe a nós entender todas essas situações para que não aconteça de novo do ponto de vista de engenharia e de segurança. E é justamente isso que eu quero trazer nesse vídeo, numa tentativa de inverter essa narrativa e mostrar para vocês que o que aconteceu especificamente em Chernobyl foi um fato isolado e, na verdade, uma sequência de erros, de forma que a energia nuclear não se baseia somente nisso. Então, eu vou explicar aqui do ponto de vista de engenharia química, para quem me conhece sabe que eu sou engenheira química de formação, o que aconteceu em Chernobyl. A minha ideia não é atribuir culpados, quando a gente fala numa catástrofe como essa, num desastre como esse, nem faz sentido pensar em culpados, mas sim num caráter informativo do que de fato aconteceu. Bom, o primeiro ponto de fragilidade
aqui em Chernobyl foi em relação ao modelo do reator utilizado. Então, o reator RBMK ele foi construído e projetado pela União Soviética e era um reator muito barato. Ele era construído com materiais muito baratos, o que possibilitava a construção, a montagem dele em série, potenciando aí ainda mais a questão da fissão nuclear, que é a base dessa reação que eu comentei aqui de liberação de energia. E esse projeto, na verdade, do RBMK, ele já começou errado, porque ele não foi usado a princípio ele não foi projetado para a energia nuclear em si, mas para a produção de plutônio, que era utilizado em armas nucleares. Então, assim, a gambiarra já começa aí. Tipo assim, a gente tem, imagina o seguinte, o que deve ter acontecido? Eles estavam lá na fábrica e falaram, a gente tem isso daqui que é usado plutônio, usado para a questão armamentista aí de União Soviética, vamos usar para energia nuclear também. E aí juntou tudo, aproveitou as peças que estavam lá e tivemos aí a construção desse tipo de reator. E por que eu falo que foi uma gambiarra, até em termos de engenharia de projeto? Porque isso, na verdade, o formato, o design do reator RBMK, que foi o reator que explodiu, responsável aí pelo acidente em Chernobyl, ele era um projeto incomum, uma vez que ele utilizava como moderador o grafite. O que é o moderador da reação? Vamos voltar aqui na questão que eu até mostrei a reação de fissão nuclear aqui. Imagina o seguinte, você tem um nêutron, esse nêutron se choca com o átomo de urânio e isso provoca uma reação em cadeia. Beleza, até aí tudo bem. Só que essa reação ela precisa ser controlada. Por quê? Porque se os átomos de urânio forem consumidos tudo de uma vez, aí você tem uma bomba nuclear. Aí você tem aquele consumo o mais rápido possível e a bomba nuclear. O que diferencia uma usina nuclear de uma bomba nuclear, em termos de reação, é justamente o controle da reação. Enquanto que na bomba você quer que todo esse urânio seja consumido o mais rápido possível, numa usina nuclear a intenção, a ideia é que ele seja consumido aos poucos. Ou seja, é preciso um moderador na reação para fazer o papel de moderação mesmo, de absorção desses nêutrons e impedir que a reação aconteça de forma desenfreada. E esse processo, esse tipo de reator especificamente, usava como moderador o grafite. Então até vou deixar uma foto aqui, ó, que do projeto do reator, dá pra gente ver aqui o grafite no meio lá que fazia esse papel de moderação, ou seja, absorver esses nêutrons para impedir que a reação acontecesse de forma desenfreada. Eu não vou entrar aqui no ponto de vista físico muito detalhado, mas o que a gente precisa entender até esse momento, o que é suficiente para a compreensão, é que o fato de ter grafite trazia uma certa instabilidade em relação à reação, em relação à operação desse reator, por conta de uma situação bastante perigosa chamada coeficiente do vazio positivo. Eu não vou entrar aqui na química, na física, na questão das bolhas de vapor e tal, enfim, não vou entrar nisso. Só preciso que vocês entendam até essa parte, que o grafite em si ele provocava essa instabilidade. E além dessa questão do modelo de se utilizar o grafite como moderador, uma outra fragilidade do projeto em Chernobyl era a questão de resfriamento. Por quê? Porque imagina o seguinte, essa reação libera muita energia, isso beleza, é para acontecer. Mas é preciso um sistema de resfriamento que resfrie essa água. Por quê? Para que não haja o derretimento do núcleo no reator. E aí, um grande dilema de Chernobyl e uma grande falha na segurança é que o sistema de resfriamento ele era feito por água, até aí tudo bem, só que essa água, para chegar na força, na pressão suficiente para resfriar esse reator, levava mais de 1 minuto. Só que esse 1 minuto parece pouco para a gente, mas numa indústria ali em funcionamento, isso é fatal. Então, assim, não havia um sistema de resfriamento realmente rápido e eficiente para conter qualquer problema desse tipo. Aí você vai falar assim, mas então esse projeto era zoado. Sim, era zoado, mas assim, como eu falei, não foi uma única causa. Teve várias questões aí envolvidas que eu vou até falar mais para frente, até fatores humanos aí atrelados a esse acidente. Um acidente dessa magnitude não existe uma única causa, é uma sequência
aí de fatores. E uma dúvida que eu tive também, que eu queria compartilhar aqui com vocês, é se esse projeto, ele claramente tem essas falhas de design, essas fragilidades no seu projeto, eles ainda estão em uso? Então, trazendo aqui um dado de que 9 reatores do tipo RBMK que estavam em construção foram cancelados depois desse acidente, mas hoje ainda 11 desses reatores funcionam na Rússia. É claro que eu não fui atrás dos detalhes de funcionamento desses reatores, eu sei que eles são desse modelo, como eu falei, construídos com moderador de grafite, e aí as pessoas podem perguntar, mas então qual é o risco de acontecer de novo? Risco sempre tem. Risco sempre tem, qualquer indústria química sempre vai ter esse tipo de risco, mas na minha visão, eu imagino que depois desse acidente de Chernobyl, certamente devem ter tomado medidas de segurança para evitar que as mesmas causas pudessem levar a um acidente dessa magnitude, tá bom? Então, sim, mesmo com essas fragilidades, ainda existem 11 desse tipo de reator em específico em funcionamento na Rússia, tá bom? Aí você vai falar, mas o que que aconteceu, como que foi? Estava lá em funcionamento, aí do nada o negócio explodiu. Não, não foi do nada. Aqui entra outras questões também que levaram a essa causa do acidente de Chernobyl. O reator ele explodiu durante um teste de segurança. Qual que era a intenção desse teste? Era justamente ver como que esse reator funcionaria em um caso de perda de uma energia externa. Ou seja, eles diminuíram a potência do reator para ver o que acontecia. Era um teste de segurança. E esse teste nunca havia sido feito. Olha também que irresponsabilidade, né? Porque se o teste nunca foi feito, e detalhe, a explosão aconteceu de madrugada, 1h23 da manhã do dia 26 de abril, então foi de madrugada. Então, gente, imagina você colocar um teste que nunca foi feito de madrugada. Normalmente, turno da noite costuma ser uma equipe reduzida ou costuma ser alguém que não tinha muita experiência. Até existem alguns artigos, algumas pessoas que afirmam isso, que as pessoas que estavam ali naquela sala de operação, elas não tinham tanta experiência assim como engenharia mesmo do processo. Então, esse já é outro ponto, o fato do teste ter sido executado de noite. Aí, além disso, entra o fator humano aqui. Parece, isso pelos relatos e depoimentos, até na série Chernobyl mostra isso, que teve uma discussão entre o chefe de turno e o engenheiro sobre a potência daquele reator, porque como eu falei, o teste era justamente para ver como que o reator reagiria numa situação de baixo fornecimento de energia. E aí você, obviamente, precisa controlar a potência durante esse teste. E no manual falava que não poderia ser menos de 700 megawatts, mas o Dyatlov, que era o engenheiro responsável, que estava lá na sala de operação, dizia que menos de 200 megawatts era seguro. Então, olha aí que diferença em relação ao que dizia o manual e a decisão tomada aí pela equipe. Aqui falando da série, a série, assim, ela é extremamente bem feita, você assiste, eu particularmente eu comecei a assistir, eu sentia aquele desespero, porque imagina você tá lá, imagina as primeiras pessoas que souberam daquilo, né? E mostra claramente essa discussão entre o engenheiro e o chefe ali de turno. E outro ponto também é que a série ela foi muito cuidadosa em trazer a personificação das pessoas. Então veja que parecido o Dyatlov, que é o engenheiro que eu comentei, que tomou essa decisão de operar o reator numa potência menor do que o manual, como ele está representado na série, como que ele era de fato. Então a série teve esse cuidado, por isso que eu sugiro que vocês assistam, que vale muito a pena, ela é muito realista. Então tá, então tinha todas essas fragilidades, eles foram lá, fizeram o teste de madrugada, não seguiram o manual, e aí o que aconteceu? O acidente em si foi uma coisa horrível, desastrosa. Então, trazendo aqui alguns números, a tampa do reator, ela foi de 1.000 toneladas, olha, não é pouca coisa, 1.000 toneladas, foi arremessada para cima e o núcleo foi exposto. Aí veja que situação desastrosa que isso criava, porque o núcleo exposto e com aquele contato com o oxigênio, o grafite que já estava ali queimando numa temperatura altíssima, começou a pegar fogo.
Então, esse grafite que antes estava no interior do núcleo, ele foi arremessado para o teto da usina. Dá até para ver, tem algumas fotos que mostram esse grafite tudo ali em cima. Então, o grafite que era usado como moderador da reação, ele começou a pegar fogo em função desse contato com o oxigênio, e ali vai tudo junto, né? Vai urânio queimando, grafite, subproduto da reação, enfim, é um acidente mesmo, assim, algo terrível e que a humanidade até aquele momento sequer poderia imaginar. Aí, quais foram as reações imediatas? Trazendo alguns dados aqui, 186 bombeiros foram chamados e, assim, de forma totalmente despreparada, de madrugada. Imagina você tá dormindo e, de repente, o lugar que você trabalha, você tem que ir lá e totalmente sem preparo. Então esses bombeiros foram até o local e depois eles foram direcionados a um hospital em Moscou especializado em radiologia. A questão aqui da radioatividade é que, como a exposição foi além do que a nossa condição humana permite, isso altera o nosso DNA. E se altera o DNA, afeta todo o nosso sistema, porque a sintetização de proteínas, de glóbulos brancos, vermelhos, glóbulos do sangue, tudo isso é afetado. Então, é quase que uma degeneração mesmo humana que essas pessoas que tiveram os primeiros contatos aí lamentavelmente passaram. E assim, apesar desse desastre, aqui vem outro ponto também que na minha visão foi um erro muito grande, é a resposta da União Soviética em relação a isso. Mas aqui assim, é lamentável, mas também não me surpreende porque Estado fazendo coisas de Estado para variar, né? Então, veja bem o que aconteceu. O acidente aconteceu no dia 26 de abril, mas o governo tentou esconder o que aconteceu. Então, assim, até na série mostra isso também. Tava lá tudo queimando e tal, o núcleo exposto, eles discutindo, falando que o reator nunca poderia explodir daquela forma, tentando amenizar um problema que era muito pior. E talvez, se outras medidas tivessem sido tomadas imediatamente quando isso aconteceu, talvez evitaria que muitas pessoas estivessem expostas a essa radiação. Então, até trazendo aqui que a maioria das pessoas sabia do acidente, mas não tinha certeza, porque nenhum comunicado saiu oficialmente. E apenas 30 horas depois, imagina, olha esse tempo de exposição, as pessoas lá vivendo normalmente, indo para a escola e tal, criança, vivendo vida normal, e o Estado não fazendo nenhuma comunicação oficial, e só 30 horas depois teve a evacuação por meio de ônibus, até colocando aqui, então, Pripyat, que é a cidade próxima, que era a cidade próxima da usina, foi totalmente evacuada. Então, eu fico pensando no desespero dessas famílias. Imagina você estar de boa em casa e de repente você ouvir que precisa pegar suas coisas e sair. Eles tiveram até 2 horas para sair com tudo e assim, sem um comunicado oficial, ninguém entendendo nada, sabia do acidente, mas ninguém tinha noção. Então, Estado fazendo coisas de Estado, né? E isso o governo só assumiu o problema depois que essa radiação começou a atingir outros países. Então, eu peguei aqui um trabalho de mestrado que tem esses dados aqui, então trazendo aqui para vocês, ó, no dia 29 de abril, onde foram os pontos de detecção? Então, Suécia, Polônia, Alemanha, Áustria e Romênia, no dia 29 de abril. No dia 30 de abril, Suíça e Itália. 1 e 2 de maio, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra e Grécia. No dia 5 de maio, Índia. E no dia 6 de maio, Canadá e Estados Unidos. Então imagina, olha hoje, quando tiver um tempinho, abre lá o mapa da Ucrânia e visualiza todos esses países para vocês terem noção da dimensão dessa radiação. Então, os detectores de radiação acusaram esses altos níveis aí depois do acidente. E aí o governo, né, a União Soviética, não teve outra alternativa senão assumir o que aconteceu. Mas eles estavam tentando amenizar o problema, né? Eles não queriam admitir aquele problema porque seria um ponto de fragilidade para o governo. Como eu falei, Estado, né? Estado não ia admitir uma falha como essa. E aqui a falha, como eu falei, não foi por uma única causa. Não foi culpa de alguém, não foi uma sequência de fatos que levaram
aí a essa tragédia. E aqui, quando eu falo que a União Soviética tentou amenizar o problema e fingir que estava tudo tranquilo, não estou tirando isso da minha cabeça, não, tá? O próprio Sherbina, o que, que é o Sherbina? Nem sei se é assim que fala o nome dele, eu acho que é, porque como eles falam na série. Boris Sherbina, o vice-presidente soviético, ele foi forçado a escolher, ele estava ali num fogo cruzado, né? Porque de um lado ele tinha o Estado pressionando ele a forçar que a situação estava tudo bem, tudo sob controle, e de outro lado ele tinha os fatos que estavam aí cada vez piores. E aqui, olha que, eu vou ler aqui um trecho em relação ao Sherbina. No começo, eles estavam em estado de choque e negação, não queriam aceitar o que havia acontecido, não queria se responsabilizar pelo que aconteceu. Então, isso é uma fala do diretor do Instituto Ucraniano de Pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Houve uma negação por parte daqueles que trabalhavam em Chernobyl e, além disso, era muito difícil dizer o que estava acontecendo sem se colocar em uma situação ainda mais perigosa. Então imagina, você querer falar, né? Obviamente na União Soviética, se a gente pegar toda a história, não teve liberdade nenhuma, você queria falar, você queria expor o que estava acontecendo, mas você não podia para não sujar a imagem do Estado. Imagina que situação lamentável, né? Então, olha só o que esse cara aqui escreveu. À medida que os níveis de radiação aumentavam, as autoridades ficavam cada vez mais nervosas, mas não tinham o poder de decidir pela evacuação. O país levou 18 dias para falar sobre isso na televisão. Olha isso. Então, veja bem, né? As pessoas saíram das suas casas lá depois de 30 horas, mas não teve nenhum pronunciamento oficial. Mas imagina que situação, como eu falei, você tá de boa em casa, você tem que sair, largar tudo, só ir com a sua roupa. Essas pessoas nunca mais voltaram para aquela cidade, mas só 18 dias depois teve um comunicado oficial. Bom, gente, então a minha intenção em relação a esse vídeo foi justamente mostrar que o que aconteceu em Chernobyl foi uma sequência de fatos e uma situação muito atípica. Um evento muito atípico em decorrência de falhas no projeto, de falha humana, de falha nas medidas que foram tomadas, enfim, e que a energia nuclear, ela não se baseia só nisso. Então, se você quiser que eu traga mais vídeos sobre esse assunto, que eu considero, assim, bastante curioso, eu particularmente estudei muito sobre isso, eu confesso que eu tive até um pouco de dificuldade de encontrar artigos científicos, esse tipo de coisa, porque teve uma resistência em termos de informação, de disponibilizar essas informações, mas é um assunto que eu acho que a gente precisa conhecer. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.